Girona eu acho que vai tentar jogar justamente nesse peso que o Real Madrid tem que enfrentar. O Real Madrid é um time que não parece ter problemas com jogos decisivos, foi o que a gente viu nos últimos anos, mas é um time que vai jogar com a responsabilidade, porque qualquer coisa que aconteça nesse campeonato espanhol que não seja o título do Real Madrid, a culpa vai ser do Real Madrid. O Real Madrid tem todas as armas, está muito bem. Eu acho muito diferente da situação na Alemanha, que o Bayer Leverkusen não é um nanico brigando pelo título e não é um time montado quase assim, surpreendendo absolutamente, né? A metade final da temporada passada já indicava um Leverkusen que pelo menos a gente esperava brigar ali entre os 4 primeiros. O Girona não. O Girona, pensar em vaga europeia já era um pensamento otimista para o Girona, né? Então, me parece que essa situação vai deixar o Girona muito confortável no jogo, mas é difícil duvidar do Real Madrid, né? Acho que ninguém duvida da capacidade desse Real Madrid, embora a gente tenha que olhar, e eu acho que o Girona tá olhando, o Mitchell tá olhando bastante para o que aconteceu no jogo contra o Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid é um time que tem complicado para o Real Madrid nesses jogos decisivos, então eu imagino que se eu fosse técnico do Girona, eu estaria olhando para o que aconteceu nesse jogo, ainda que nesse caso, no último, que o Atlético de Madrid eliminou o Real Madrid, foi o Real Madrid que tomou o gol de empate no final, né? Mas enfim, acho que é um jogo que a responsabilidade vai estar muito do lado do Real Madrid e me parece, eu não apostaria contra o Real Madrid, porque eu acho difícil. Agora, no caso da Alemanha, é uma situação diferente, né? Porque não só o Leverkusen me parece um time melhor nessa temporada, e até o Bonsa falou, na KTO ele chega como favorito na cotação, mas é um time que joga um futebol melhor, talvez um dos melhores, se não o melhor, um dos melhores níveis de qualidade de futebol na Europa, né? Então é um time que se espera que vá ser muito forte nesse jogo. E eu imagino muito mais o Bayern de Munique sofrendo, ainda que, claro, tem toda a possibilidade de ganhar o jogo, evidentemente, ninguém tá aqui duvidando, mas, assim, duvidar do Real Madrid, para mim, nesse momento, é difícil, contra o Girona. Duvidar do Bayern de Munique, eu acho bem mais fácil, porque o time do Tuchel não é exatamente muito confiável, né? E só salientando que o Girona é o melhor time catalão na atualidade. Sobre o Leverkusen, assim, uma coisa interessante é que, às vezes, assistindo alguns jogos do Bayer Leverkusen nessa temporada, parece o Bayern de Munique, né? Parece aquele time que, geralmente, na Bundesliga, sufoca até criar os resultados, até criar, enfim, seus gols. A maneira como joga é muito vistosa, mas também, assim, a consciência dos jogadores individualmente, como muita gente tem se aplicado e tem rendido acima das expectativas. Eu, sinceramente, esperava que o Bayer Leverkusen fosse ter alguns problemas nesse período de Copa Africana, nem tanto por causa do Boniface, mas mais por conta dos desfalques na defesa. Isso não foi necessariamente um problema, né, nesses jogos recentes. E, enfim, tem uma injeção de ânimo tremenda que é essa classificação na Copa da Alemanha, né? Porque de todos esses títulos que o Bayer Leverkusen está disputando, o mais possível ainda é a Copa da Alemanha, ainda mais uma edição que os outros grandes candidatos ficaram pelo caminho, né? Talvez a final antecipada fosse mesmo o Bayer Leverkusen contra Stuttgart nessas quartas de final. O Stuttgart que faz uma temporada excepcional. Assim, se não fosse Xabi Alonso, a gente tinha que falar muito mais do Sebastian Hoeneß, que tem feito um trabalho tremendo desde que assumiu o time na temporada passada, que ajudou a livrar do rebaixamento e que deu um salto inesperado até, né, por esse rendimento do Stuttgart, mesmo com um desfalque importante do Guirassy, o Undav está jogando maravilhas nos últimos tempos. Foi um adversário muito difícil para o Bayer Leverkusen, foi um baita de um jogo, e mesmo assim o Bayer Leverkusen tem recursos para buscar a vitória dramática no final, tem jogadores para desequilibrar individualmente, o Wirtz, enfim, dá uma senhora assistência para o gol do Tá, que define a parada, mas é o elenco muito recheado e de jogadores capazes também de chamar a responsabilidade, a gente tem notado isso, mesmo com a perda do Boniface, ainda tem o Chique à disposição, teve a contratação do Borja Iglesias para ser uma alternativa ali para o ataque também, então é um time que se mexeu para tentar aproveitar essa oportunidade
e que tem lideranças também, né? Isso acho que é legal olhar para o Bayer Leverkusen, que tem alguns caras que têm chamado a responsabilidade, têm sido importantes não só tecnicamente, mas também na condução desse time. Aí você trazer um Xhaka é fundamental nesse sentido, você tem um Radek no gol que tem feito uma baita temporada. É um jogo, sim, de muitas expectativas contra um Bayern de Munique que ainda tem um ataque tão estrelado e tem jogadores tão bem, né? O Harry Kane dispensa apresentações, mas mesmo o Sané tem feito uma grande temporada. Enfim, tem recursos, só que não tem sido um time equilibrado como tem sido o Bayer Leverkusen, né? Então, dentro dessa diferença, dentro desse favoritismo que o Bonsa salientou, tem uma questão essencial que é equilíbrio. E nesse ponto, o Leverkusen tem sido bem melhor nessa temporada.